Olá, o Palavra do Professor de hoje é especial. Sai dos estúdios da Verbo Jurídico e vem até São Paulo, onde entrevista o Dr. Ives Gandra. Ele, que é um dos maiores nomes do direito do Brasil, vai conversar conosco sobre direito tributário e direito constitucional. Olá, doutor. Tudo bem, Luísa? Firme. Tudo certo. O que a reforma tributária pode trazer de melhorias para o Brasil? Eu acho que seria fundamental uma reforma tributária, porque desde 1990, eu participei inclusive de debates constituintes em 1987, em audiências públicas, que se fala em não modificar o parte de princípios gerais, normas gerais, limitações constitucionais ao poder tributar, que está bem na Constituição, mas a parte da sistemática de tributos. O ICMS é o grande problema, o grande inogórdio da reforma tributária. Mas uma delas foi à frente. Tivemos a reforma do Ari Oswaldo Collor, que não conseguiu fazer nada, o Osíris Lopes Azevedo com Itamar, tivemos a PEC 175 do Fernando Henrique, tivemos com o Fernando Henrique no segundo mandato, Mussademi, Germano Rigoto, Pedro Parente, também os projetos não foram à frente. Lula pôs Vigílio Guimarães a preparar a sua reforma, não foi à frente. Segundo mandato do Lula, o Bernardo Api, e a Dilma disse, vou fazer uma reforma segmentada. Em vez de pegar tudo de uma vez, pegar fatias, e também não foi para frente. E não foi para frente por uma razão, de que os governos não querem. Eles têm uma carga tributária muito elevada, grande parte dos administradores tributários entendem que se houver uma reforma tributária, eles poderão ter uma queda de receita, o que levaria a ter um certo que eles chamam de colchão de conforto. Quando se aumenta-se o tributo a mais, porque se não der certo, pelo menos eles não perdem receita. E querem manter um sistema que, por enquanto, dá 37% de tributos, é a carga tributária brasileira, uma das mais elevadas, e a mais elevada do mundo, se compararmos com a renda per capita do brasileiro. E as reformas não vão para frente. Mas precisaríamos simplificar o sistema tributário, é extremamente complexo. As empresas, mesmo que queiram acertar, muitas vezes erram pela complexidade da tributação. Precisaríamos eliminar a guerra fiscal. Nós temos uma federação fratricida. Os estados não são estados irmãos, cada um procura tirar investimento dos outros estados. Então são dois, simplificação de um lado e equacionar o problema da guerra fiscal do ICMS. E poderíamos efetivamente, se tivesse o governo vontade, fazer com que nós tivéssemos uma tributação mais simples. Eu mesmo, na Constituinte, nas diversas audiências públicas que fiz no Congresso, em todas essas reformas tributárias, eu sugeri um sistema, pegar os fatos geradores clássicos, pegar a renda, patrimônio e circulação de bens e serviços, criarmos só 3 impostos e partilhar entre União, Estados e municípios. Teríamos, de rigor, um sistema extremamente simplificado. Nesse sistema simplificado, nós estaríamos com os tributos da federação. Não seriam nem da União, nem dos estados, nem dos municípios. E cada um teria, segundo a sua competência, a possibilidade. Por exemplo, renda, comércio exterior, que são em imposto regulatório, seria a União que cobraria e partilharia com estados e municípios. Os impostos sobre circulação de bens e serviços seriam os estados que têm uma maquinária arrecadadora maior e partilhariam com a União e os municípios. E sobre o patrimônio, o município, onde tem patrimônio principalmente imobiliário, eles é que cobrariam. Teríamos, portanto, uma simplificação de sistema e, ao mesmo tempo, poderíamos simplificar a legislação, não exigindo tanto esforço por parte do contribuinte. Agora, dizer à União, Estados e municípios que eles vão poder perder o poder de impor esse direito que eles se sentem de pressionar os contribuintes é extremamente difícil. Então, se nós podemos complicar, para que simplificar? Por essa razão, fala-se em reforma tributária desde 90. Participei da comissão do Senado, que o senador José Sarney fez em 2012, inclusive com alguns gaúchos, que presidiu a nossa comissão de 13, que ele chamava de notáveis para nosso desconforto, eu preferia de especialista, foi o Nelson Jobim, que vem do Rio Grande do Sul.
apresentamos 12 anteprojetos para equacionar os problemas de reforma tributária, entregamos numa solenidade com os senadores, todos fazendo festas, elogiando, e foram para uma gaveta do Senado, porque nem anteprojetos se transformaram como projetos a serem discutidos pelo Senado Federal. Então eu tenho a impressão que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Estamos com um sistema caótico, amorfo, mas quem tem o poder não deseja a reforma. E não desejando a reforma é difícil. Só na guerra fiscal, e com isso eu termino a pergunta, nós temos na Europa um único imposto sobre valor agregado que vale para todos os países que estão na zona do euro. Para mais de uma dezena de países. São 29 países, 27 estão entrando agora, entende, para serem admitidos. Fala assim, Ucrânia, etc. Pois bem, aqueles que estão no Banco Central Europeu, aqueles que estão na zona do euro, e nem todos os países entraram ainda na zona do euro, e os mais novos ainda estão para adotar o sistema do IVA, tem um único imposto. O Brasil tem IPI, ICMS, ISS, COFINS, PIS e CIDES, incidindo sobre a circulação de bens e serviços. Então a racionalidade europeia não chegou ao Brasil. E a irracionalidade interessa a muitos dos que detêm o poder. Por isso nós temos uma carga tributária de 37%, e só se houver uma redução da carga burocrática, isto é, o tamanho de uma federação esclerosada, que nós vamos ter a redução da carga tributária. Para completar, o Brasil tem uma federação que não cabe no PIB. Tá certo, doutor. Ainda sobre esse tema, nós vivemos então essa alta carga de impostos, né? Com um grande número de obrigações e de leis tributárias, conforme o senhor estava nos contando. De que maneira que isso contribui para a sonegação e para a informalidade? Contribui para a sonegação porque quanto mais complexa a lei, é mais difícil, evidentemente, cumpri-la. E muitos sonegam por necessidade. Dizia um grande jurista alemão, foi membro da Corte Suprema da Alemanha, Konrad Hess, que a necessidade não conhece princípios. Quando o cidadão tem necessidade, muitas vezes não tem princípios. A necessidade não conhece princípios, dizia Konrad Hess. O que ocorre? Com essa complexidade, é muitas vezes para o cidadão sonegar, mas o cidadão que quer cumprir suas obrigações, Luísa, muitas vezes não consegue cumprir por causa da complexidade. Ele interpreta de uma forma, vem o fisco e diz, não, o senhor não viu essa vírgulazinha aqui? Essa vírgula separa 2 períodos, e o senhor errou na sua interpretação. Então, auxilia a sonegação, auxilia a corrupção, auxilia a concussão, que é o agente fiscal exigir, porque senão não vai dar uma certidão negativa, não vai permitir que o contribuinte continue existindo, e tira completamente essa competitividade. Quanto mais complexa é uma legislação, mais gera informalidade, mais gera corrupção, mais gera concussão e mais gera, evidentemente, essa descompetitividade, que é uma das características que temos atualmente no governo brasileiro. Tá certo. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o direito constitucional. Quais seriam os avanços, né, e os retrocessos desde a Carta Magna de 88 e no que podemos melhorar tendo em vista a questão dos direitos fundamentais? Perfeito. Em primeiro lugar, a Constituição de 1988, ela teve um mérito. Pela primeira vez tivemos equilíbrio de poderes. Nós estamos, desde 88 a 2014, com inúmeras crises no Brasil. Impeachment presidencial, alternância de poder, corrupção, mensaleiros. E nunca mais se falou em ruptura institucional, porque há equilíbrio de poderes. E esse equilíbrio se deveu ao projeto constitucional ter sido feito por um sistema parlamentar de governo. Então, como nós íamos ter um sistema parlamentar, só para você ter noção, 40 anos depois da Segunda Guerra Mundial, Liebknecht, um autor americano, resolveu ver quais eram os países que não tinham tido ruptura institucional. Só encontrou 20.
Desses 20, um presidencialista dos Estados Unidos e 19 parlamentaristas. Ora, no momento em que nós fizemos uma constituição parlamentar de governo, tinha-se a esperança de que nós iríamos ter um sistema racional como o europeu. Em 10ª hora, Saulo Ramos me dizia: Ives, você não tem razão. Ele foi ministro da Justiça do Sarney. E o Sarney disse: nunca troquei meu mandato de 6 para 5 anos para que continuássemos presidencialistas, mas eu ouvi de outros constituintes opinião diversa, que houve uma negociação e nós ficamos com uma constituição presidencialista, mas com muitos dos instrumentos parlamentaristas. Isso deu estabilidade aos poderes, um equilíbrio de poderes. O judiciário tem força, o legislativo tem força, o executivo tem força. Agora, é uma Constituição adiposa, é uma Constituição inchada, é uma Constituição que já teve 77 emendas no processo ordinário e 6 no processo revisional. 83 emendas. E 83 emendas em 26 anos. Luísa, para você ter noção, a Constituição americana é de 1787. Tem 227 anos. Sabe quantas emendas tem? 27. O Brasil tem 83 em 26 anos. Porque ela é adiposa e muitas das emendas, em vez de melhorar, pioraram. Agora, a espinha da nossa Constituição é boa, porque nós teríamos que enxugar, mas não num processo de reforma de constituinte exclusiva. A constituinte exclusiva só viria se aqueles que fizessem a Constituição ficassem proibidos em 2 mandatos de concorrerem, porque daí efetivamente seriam idealistas que iriam fazer a Constituição. Mas fazer uma Constituição exclusiva para quem tem o poder, pretendendo mudar o sistema político, tendo a força de estar no poder, isso eu sou absolutamente contra. Mas temos que começar a pensar reforma trabalhista, previdenciária, administrativa, política e tributária. É justamente essa a próxima pergunta, se o senhor defende então essas 5 reformas, para que o Brasil volte a ter essa competitividade. Qual dessas 5 reformas o senhor julga ser a mais urgente? Olha, a mais urgente seria a política, que tem menos chance. Quem tem o poder não abre mão do poder. Eu tenho um livreco chamado Uma Breve Teoria do Poder. Nesse livro eu mostro que a história do poder, em todos os espaços geográficos, em todos os períodos históricos, demonstra que quem assume o poder, ele não abre mão, senão é tirado, senão se for tirado. Esse, por exemplo, Carl Schmitt, foi um grande filósofo alemão, que foi sempre hostilizado pela esquerda e pela direita. Ele tem um livro chamado Conceito do Político, que diz: na teoria das oposições do Carl Schmitt, nós estudamos as ciências e a cultura através das oposições. Por exemplo, nós temos a estética. Estética, você tem a oposição entre o belo e o feio. A moral, entre o bem e o mal. Economia, entre o útil e o inútil. Ele dizia a política. Política entre o amigo e o inimigo. Quem tem o poder, dizia Maquiavel, é bom governante, mesmo que mal, se conservar o poder. Quem perde o poder é mau governante, mesmo que bom, porque perdeu o poder. Então é muito difícil a reforma política, mas é a mais necessária. Agora, a reforma tributária seria possível se tivesse um governo que no primeiro ano levasse a sério a reforma para simplificar de um lado e terminar a guerra fiscal do outro. Nenhum governo teve essa coragem. A reforma trabalhista tira a descompetitividade monumentalmente. Os encargos trabalhistas do Brasil tiram o Brasil de competir com a Índia, com a China, com a Rússia, com os emergentes do nosso nível. Nós temos encargos trabalhistas dos maiores do mundo. Até a França, que é um país que está patinando em decorrência do excesso de tributação de encargos, ela tem algo semelhante ao Brasil. Os Estados Unidos menores os encargos trabalhistas do que o nosso. Mas precisa também mexer numa espécie de vaca sagrada dos hindus. Você não pode mexer em determinadas vacas sagradas, e uma é a reforma tributária, a trabalhista. Reforma administrativa. A máquina, quando eu disse que a federação não cabe no PIB, essa estrutura governamental não cabe no PIB.
Torquato Jardim, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, dizia outro dia o seguinte, num congresso que eu coordenei sobre reforma política na OAB, e ele veio como ministro que foi do Tribunal Superior Eleitoral, disse o seguinte: Obama, ele, dizendo, Torquato Jardim, grande jurista, especialista em direito eleitoral, tem 200 cargos comissionados. A Dilma tem 22 mil. Os comissionados quase sempre são amigos do rei. Aqueles que apoiaram a eleição e são chamados. Vê-se, por exemplo, hoje eu vi um artigo do Delfim Neto no Diário do Comércio em que ele dizia o seguinte: a Petrobras está precisando de gente competente lá dentro. Os técnicos competentes, não é amigos do rei. Eu ganhei meu partido, então vou dar como presente. Porque nós temos que concorrer com outras companhias que são empresas e que a competência é um elemento fundamental. Por isso é que temos essa péssima performance. A companhia mais endividada na época da Dilma, ela perdeu totalmente substância. As duas empresas estatais que mais se desvalorizaram foram a Eletrobras e a Petrobras. O que, aliás, é interessante, porque normalmente os socialistas eles gostam de fortalecer as empresas estatais. E ela conseguiu desvalorizar na bolsa, no endividamento, duas empresas estatais. Mas precisa gente competente. Para isso, uma reforma administrativa é fundamental. Então, administrativa, tributária, trabalhista, previdenciária. Hoje, em torno de 1 milhão de servidores públicos aposentados dão um déficit à União de superior a 50 bilhões de reais. Para cidadãos se incluindo na categoria, como a senhora e eu, são 24 milhões de aposentados. O déficit é de menos de 50 bilhões. Porque nós temos cidadãos de primeira e segunda categoria. Os que vêm do serviço público recebem uma fortuna e continuam recebendo depois de aposentando cedo, 50 e poucos anos. Enquanto que nós trabalhamos para receber no máximo 10 salários. Então são 5 reformas fundamentais. Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista, doutor Ives. Para mim foi um privilégio falar com você, Luiz. Para nós também. O Palavra do Professor de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença do Dr. Ives Gandra e até o nosso próximo encontro.